Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar
me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador.
Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é.
Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Hoje é aquele dia que a nossa amiga Ângela nos diz que a gente tanto espera e que a gente tanto ama. Estamos falando do ENEF, do Encontro Estadual da Família Espírita, que será realizado pelo canal do YouTube de 15 às 17 horas. E todos os núcleos da nossa região estarão reunidos e trazendo muitas novidades. Não perca, de 15 às 17 horas, temos o Encontro Estadual da Família Espírita. Bem, o estudo de hoje será feito pela nossa companheira Miriam Batista, que vai nos trazer o Livro dos Espíritos, questões de 567 a 574, ocupações e missões dos espíritos. Em seguida, a nossa companheira Marise Paiva vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ela vai falar dos itens de 1 a 5, que trata das injúrias e violências. E logo assim que terminarmos a nossa reunião, nós temos o grupo de educação espírita André Luiz, o nosso GEAL, para as nossas crianças, que todas as atividades, que são trazidas por essas evangelizadoras são feitas com tanto carinho. Então, chamem os nossos pequeninos para participarem desse momento tão agradável, desse momento em que a doutrina espírita fala a esses corações infantis. Muito obrigada, por essa atenção que vocês têm pelo nosso canal e que possamos ter uma manhã de muitas reflexões e uma tarde também bastante proveitosa com o nosso encontro, o nosso ENEF. Com certeza teremos um domingo com muitas reflexões. Que o Senhor Jesus nos ampare, nos envolva e que tenhamos muitas alegrias junto aos nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo. Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz,
Não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas nas vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Vamos nos unir em prece, elevar o pensamento e conversar com Deus. Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos por mais uma manhã em nossas vidas. Te agradecemos porque nessa manhã temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos que tanto nos acrescentam e nos possibilitam modificar para melhor a nossa trajetória espiritual. Te agradecemos também por todas as outras oportunidades de melhoria que o Senhor coloca diariamente no nosso caminho, muitas das quais nós nem mesmo nos damos conta. Muito obrigada por todo esse cuidado. E também te pedimos, Senhor, que possamos ser colaboradores nesse trabalho imenso na sua seara, nesse trabalho imenso do bem, que onde quer que estejamos, sejamos multiplicadores da boa palavra, da boa atitude, do bom pensamento. Fortalece-nos, auxilia-nos para que possamos cumprir essa boa determinação. E assim, felizes, por mais esta manhã em que estamos, embora distantes, unidos em coração, nós te pedimos permissão para iniciar os estudos da manhã de hoje. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom dia, gente amiga. Eu sou Miriam. Nós vamos dar continuidade ao estudo da parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Para começar o nosso estudo, é importante nós termos em mente qual o significado de missão, porque muitas vezes acreditamos que missão, o missionário, é aquele que vem imbuído de uma grande responsabilidade, que vai mudar a humanidade inteira, algo assim muito significativo, de muita relevância. Também, mas não é só isso. O dicionário diz pra gente que missão significa ofício, ministério, obrigação, compromisso, dever a cumprir. Não importa o tamanho, não importa quantos atinja, eu posso ter um dever a cumprir, um compromisso no meu núcleo familiar, na sociedade na qual estou inserido, no país no qual renasci, ou com o mundo inteiro. Então, há vários graus dentro das missões
devido aos espíritos que recebem esses encargos. O Livro dos Espíritos, lá na 559, que na semana anterior o Edson trouxe para a gente essa questão, e nós vamos relembrar aqui muito rapidamente, diz para a gente o seguinte: a pergunta é: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E a resposta que nos esclarece é que todos têm deveres a cumprir. Missão é um dever, né? Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Ou seja, todos têm as suas missões a cumprir, seus compromissos, as suas obrigações. Então, isso é importante ficar claro para a gente. Na questão 567, Kardec pergunta: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? E a espiritualidade esclarece: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. E aqui nós lembramos Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Hebreus, onde ele nos esclarece que estamos constantemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essas inteligências desencarnadas que tomam parte em nossos prazeres e ocupações, elas sintonizam conosco a partir dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, se eu estou me dedicando a ocupações que acrescentem, que melhorem a minha vida, a vida do próximo, a vida da coletividade, eu estou sintonizando com determinada categoria de espíritos. Mas se eu estou me ocupando de algo que não acrescenta, que não melhora nada, ao contrário, pode piorar a minha vida, a vida do próximo, da coletividade, ou se não estou me ocupando de nada, eu posso simplesmente estar na inércia. Eu vou sintonizar com a categoria de espíritos que vibra nessas situações. E nisso, na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês, ele nos adverte que o espírita deve ter cuidado com os seus prazeres e ocupações, porque nesses sentimentos é que deverão atrair algumas almas com os mesmos ideais. Então, ao lado de quem nós queremos caminhar, né? Ou quem nós queremos que esteja caminhando ao nosso lado. E ele acrescenta que ao Espiritismo cumpre despertar os encarnados para os seus deveres e mostrar a cada dia que passa que devem reformular seus ideais, mudar, se ainda não mudaram, seus hábitos, e colocar o seu tempo a serviço do bem comum, visando o progresso dos seus semelhantes. Antes de nós lermos a pergunta 568 e sua respectiva resposta, nós vamos entender o que é erraticidade. O que é espírito errante? Porque às vezes as pessoas confundem. E quando você fala em espírito errante, parece que é aquele espírito que está errando, né, por aí, batendo com a cabeça aqui, batendo com a cabeça ali, que está meio perdido, e não é nada disso. Erraticidade é o estado dos espíritos errantes, isto é, que não estão encarnados. Então, a erraticidade é o mundo espiritual. E espírito errante é o espírito desencarnado, que está na erraticidade durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. Então, visto isso,
vamos para a pergunta 568, onde Kardec quis saber se os espíritos que têm missões a cumprir as cumprem na erraticidade ou encarnados. E a resposta é que podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então nós percebemos que pela bondade divina, onde quer que estejamos, nós temos possibilidades de crescer. Sempre nos é oferecida uma ocupação, uma responsabilidade que vai auxiliar o nosso crescimento, se assim quisermos. Na pergunta 569, Kardec quer saber em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes. E a resposta é que elas são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões dos espíritos, elas estão relacionadas à natureza, aos seres humanos. Então, o plantio, a colheita, as florestas, as frutas, as flores, aos animais, sejam eles os animais selvagens, os animais domésticos, aos idosos, às crianças, as invenções, a medicina, as artes, ao acolhimento, ao socorro àqueles que sofrem, estão nos hospitais, estão nas penitenciárias, estão nos lugares onde as pessoas, se achando sozinhas, estão vivendo sob tortura, seja ela física, psicológica. Estão atuando junto às mãezinhas que se encontram muitas vezes sozinhas com as suas crianças, muitas vezes com as suas crianças com necessidades especiais. Estão junto às pessoas que necessitam harmonizar-se e harmonizar. Estão junto àqueles que podem contribuir para a paz mundial. Estão junto àqueles que escrevem e que vão levar os melhores pensamentos aos outros através das suas palavras. Estão junto àqueles que falam e através da sua palavra falada vão organizar coletividades para o bem, vão direcionar as pessoas para a união, para o melhor. Eles estão em todos os lugares concorrendo para que a obra divina ela aconteça, se faça todos os dias. E para isso, eles trabalham junto a nós, encarnados. Eles nos estimulam, nos impulsionam para o bem. Na questão 570, a pergunta é a seguinte: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? E a resposta é que não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Há nessas missões os operários, aqueles que estão acima deles, outros que estão ainda acima destes. E dependendo da evolução de cada espírito, compreende muito melhor o que está executando, qual o resultado daquele trabalho para o próximo e qual o resultado daquele trabalho para si mesmo como espírito. O aprendizado, a alegria da execução do trabalho. Nós podemos dar um exemplo muito modesto, muito simples. Nós vamos imaginar que uma família vai visitar um orfanato
e tem crianças em casa, crianças de 6, 7 anos, e resolve que vai levar um bolo e alguns biscoitos para as crianças, mas feitos na sua casa. Então chama as suas crianças e coloca todos os ingredientes do bolo, do biscoito em cima da mesa e pede para que as crianças vão misturando aqueles ingredientes e vão orientando as crianças e, por fim, o bolo fica pronto, o biscoito fica pronto. As crianças, elas são informadas de que irão ao orfanato, de que irão levar para as outras crianças que moram lá aquele bolo, aqueles biscoitos que fizeram. No entanto, elas fizeram uma guloseima que elas não compreendiam, na verdade, como é que era essa execução. Elas foram orientadas, mas fizeram, e vão levar essa guloseima para um lugar onde elas nunca antes haviam ido, que elas não sabem como, elas não compreendem a alegria que estão levando para aquelas crianças e também ainda não compreendem a satisfação íntima de estar fazendo aquele trabalho. Mas estão executando. Os pais que orientaram toda a realização desse trabalho, que vão levá-las para essa visita, eles já compreendem. Então, assim, de uma maneira muito simples, é mais ou menos assim. Na questão 571, Kardec pergunta se só os espíritos elevados desempenham missões. E a resposta é que a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, o mensageiro, o carteiro, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, o que nós podemos compreender daí? E lembrando lá da questão 559, que nós vimos no início, que diz que todos, sem exceção, têm deveres, responsabilidades a cumprir, ou seja, missões. Então, nós vamos perceber que a grande importância da missão corresponde à capacidade dos espíritos que as desempenham. Então, dependendo do espírito, do seu grau de adiantamento, ele vai receber tal ou qual missão. No entanto, todos, como eu já falei, sem exceção, somos missionários. Todos nós podemos contribuir na manutenção e no melhoramento dessa grande obra divina. Então, o homem do campo, que planta, que colhe para alimentar milhares de pessoas, ele tem uma missão a cumprir que não é menor do que a de um estadista que está à frente de um país buscando o bem-estar também das pessoas, cada um com as suas capacidades, as suas possibilidades e a missão que Deus lhe confiou. A missão de uma mãe, a missão de um pai, a missão de um professor, de um evangelizador, a missão de um médico, a missão de uma parteira lá nas populações ribeirinhas que muitas vezes ficam esquecidas, a missão de um educador em um país da África ou mesmo em comunidades aqui bem distantes no nosso Brasil. A missão de um líder comunitário
que na sua comunidade ele busca trazer a juventude para o lado do que é bom, do que é certo, busca empreender melhorias no lugar onde está. São tantas as missões, a missão dos líderes religiosos, que em consonância com o alto podem atender as pessoas nas suas necessidades espirituais, mas também materiais. As missões daqueles que vão aos cárceres levar esperança, levar a palavra religiosa, levar a educação também, para que os que ali estão observando por outro prisma a vida possam querer modificar-se. A missão dos que estão junto aos idosos, tanto a missão da pessoa que faz a comida para o idoso todos os dias, numa instituição de longa permanência, por exemplo, como aquela pessoa que dirige. Ou como um político, por exemplo, que vai fazer leis que beneficiem as pessoas idosas. São tantas as missões, são tantos os espíritos, mas uma coisa nós precisamos ter em mente. Seja qual for a missão que o alto tenha nos colocado, tenha nos destinado, tenha nos confiado, façamos da melhor forma possível. Onde quer que estejamos, o que seja de nossa responsabilidade fazer, que façamos com todo o amor do nosso coração. Que façamos em nome de Deus, da melhor forma que pudermos. Na questão 572, Kardec pergunta se a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade. E a espiritualidade esclarece que ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Na 572A, Kardec pergunta se pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos. E a espiritualidade esclarece que sim. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Nós percebemos aí, já sabedores, de que as missões elas podem ser desempenhadas tanto na erraticidade como quando o espírito está encarnado, mas vamos nos ater ao pedido de uma missão por um espírito que, ao reencarnar, ele compreenda que precisa alcançar determinadas melhorias íntimas para o seu próprio progresso. E aí, ele se põe como candidato a executar determinada missão. E ele vai se considerar ditoso se a obtiver. Mas nós estamos vendo, na 572A, que muitos se apresentam, é frequente, para determinadas missões, mas nem todos são aceitos. Por quê? Porque nem sempre nós temos consciência do que pedimos. Um espírito mais esclarecido, um espírito mais elevado, ele tem maior condição de percepção acerca do que lhe será exigido naquela ação, naquela responsabilidade, naquela missão, e vai observar as suas próprias capacidades. Será que eu tenho capacidade para isso?
porque ele vai ter que observar o grau de comprometimento, de renúncia, de dor, de lágrimas, de dedicação que vai necessitar para desempenhar aquela tarefa. Será que realmente ele tem condição para isso? Um espírito um pouco menos esclarecido, na ânsia de obter as melhorias que ele entende que necessita, talvez ele não faça essa reflexão. E aí ele pede o que está acima da sua capacidade naquele momento, acima das suas condições de realização, e óbvio, ele não obtém. E não obter é bondade divina, porque Deus não nos dá encargos acima das nossas possibilidades. É falência certa. Ele vai nos dar encargos que nós possamos realizar. Porque os nossos planejamentos, eles são feitos para serem exitosos. Para que nós possamos realizá-los lançando mão do que já possuímos. Jamais os nossos planejamentos vão ser feitos para nos deixarem tristes ou deprimidos porque estamos aquém do que aquela situação pede. Isso não existe. Então, pedir, nós podemos, mas nem sempre será dado, porque nós precisamos estar aptos para aquela situação, para aquela missão. A questão 573, ela vem reforçar tudo que nós vimos até agora. Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a espiritualidade esclarece: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Na questão 574, Kardec pergunta qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis. E a espiritualidade responde que há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiaram duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já nesse mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Voltando à questão 567, nós vimos que através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós sintonizamos com inteligências desencarnadas que vibram na mesma situação. Assim também é com essa falta total de ação, a benefício de nós mesmos, a benefício do próximo. Então, se eu só quero ficar ali descansando, sombra e água fresca, acho que dá muito trabalho fazer isso, fazer aquilo, não consigo ver significado em algumas responsabilidades que são minhas. Quero o menor esforço. Como nós já vimos, essa sintonia vai potencializar
essa situação em que eu me encontro. Então eu vou pela vida, deixando a vida me levar, sem fazer esforço algum para cumprir minimamente com as minhas tarefas. E aí, voluntariamente, eu acabo não sendo útil nem a mim, nem a ninguém. Isso é um ponto. E há ainda muitas criaturas que vibram dessa maneira. Mas há uma outra situação que nós precisamos observar. Há criaturas que desde muito pequenas, os seus esforços, as suas contribuições, elas são desqualificadas. Porque tem uma forma diferente de fazer, ou porque não fazem tão bem. Ainda não sabem fazer com excelência, entre aspas, né? A excelência que a pessoa que está ao seu lado espera. Estou falando de crianças, mas isso pode se estender a adolescentes e a adultos mesmo. E essas pessoas, elas são tão desqualificadas quando vão dar a sua contribuição que elas acabam se encolhendo. Elas acabam entendendo erroneamente para si que não tem nada a oferecer. Porque elas foram, nas suas melhores intenções, abafadas, mal entendidas. Às vezes a gente faz isso, né? Para fazer desse jeito não era nem preciso fazer. Mas foi só isso que você conseguiu fazer? Mas como assim? Levou esse tempo todo e fez isso aí? Não sabe lavar uma louça? Mas você não sabe fazer isso? Então é melhor não fazer. Para fazer desse jeito é melhor não fazer. E essas pessoas, elas podem passar pela vida sem contribuírem, não porque não queiram, mas porque foram muitas vezes estimuladas a não fazer. Podem passar a vida inteira assim, podem encontrar em determinado momento da vida alguém que lhes devolva a autoestima e que lhes mostre, olha, você é capaz sim. E aí essas pessoas podem começar a contribuir, mas isso é um alerta para que nós possamos refletir acerca do que o outro tem a oferecer e da falta de caridade no verbo, às vezes na fisionomia. Eu não falo nada, mas a forma como eu olho. Então, o que o outro tem a oferecer deve ser estimulado. Se não está tão de acordo assim, vamos ensinar. Vamos acolhê-lo, abraçá-lo, estimular aquela criatura a dar o melhor de si. E na nossa última questão, a 574A, Kardec pergunta: pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? E a espiritualidade nos esclarece. Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Abrindo um parênteses, são esses possivelmente que vão pedir com tanto empenho uma missão. E continuando, pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. E aqui cabe
nós entendermos que por mais que os espíritos façam sugestões, somos nós que acatamos essas sugestões ou não. Então, colocar a responsabilidade das nossas escolhas na espiritualidade não é correto. Nós fazemos a sintonia de acordo com o que trazemos aqui dentro. Por isso é tão importante que nós façamos a nossa reforma íntima. E aqui nós encerramos o estudo da manhã de hoje do Livro dos Espíritos. Agradeço muito. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou a Marise, expositora de domingo, trabalhadora da educação mediúnica de sábado. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo para continuarmos com o estudo do Evangelho e hoje vamos começar um capítulo novo, o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ele tem alguns subtítulos que são Injúrias e violências, Instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Hoje nós vamos estudar os 5 primeiros itens do primeiro subtítulo, Injúrias e Violências. Desejo que nosso estudo seja proveitoso, que nós consigamos tirar boas reflexões, que passamos alguns momentos estudando esse Evangelho, que só nos faz melhorar, que só nos faz ter consciência do porquê dos nossos sofrimentos, porquê das nossas dificuldades, e assim nós vamos levando. Então, vamos ao texto. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raça, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Observando esses textos sagrados, em que Mateus escreveu as palavras que Jesus falava, nós observamos que Jesus deixa bem claro que não é só o matar que é um grande pecado. O ser grosseiro, o xingamento, a injúria, a difamação, o não agressivo, a maneira descortês de tratar uma pessoa, tudo isso não é bem visto aos olhos do Senhor, porque é uma maneira de magoar, é uma maneira de ofensa. A ofensa, às vezes, não sai só dos lábios, a ofensa, às vezes, sai de um olhar malicioso, a ofensa, às vezes, sai de uma maneira sarcástica de encarar uma pessoa. Nós veremos isso
mais profundamente lá na frente, na continuação do nosso estudo. Mas é importante saber que bem-aventurados os pacíficos não serão só aqueles que não matam, serão aqueles que terão compaixão por todos os seus irmãos. Injúrias e violências. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Fíaca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem sem valor, de qualidade ruim, merecedor de desprezo, grosseiro, ordinário ou insignificante, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, manter a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca, fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade. Enfim, porque, pois, da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão. Está ficando, meus amigos, cada vez mais claro que uma das principais e tão não menos importantes é ser cordial, é ser simpático, é ser agradável, mesmo naquelas situações em que temos dificuldades. Somos espíritos imperfeitos e temos dificuldades em escutar um desaforo, escutar uma palavra ríspida e não responder à altura. Mas Jesus está deixando claro que faz parte da nossa reforma íntima, da nossa evolução espiritual, essa, vamos assim dizer, segurada de língua, essa necessidade de pensar, respirar fundo e tentar não revidar, mesmo com palavras, as ofensas e os desagrados que nós temos em todos os momentos da nossa vida. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem entre nós, espíritos inferiores encarnados. Prosseguindo com a leitura do Evangelho, no número 5, disse assim: mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Então por que possuirão a terra? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele, Jesus, recomenda
portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. A importância exagerada aos bens terrenos cega os homens. Deixamos de ser caridosos, nos tornamos pessoas egoístas, vivendo um egocentrismo muito condenado pelas leis de Deus. Afinal, o que vamos levar dessa vida? Nem o próprio corpo. O que nos acompanha após a morte material? Nossas boas ou más ações, nosso egoísmo ou caridade, nossa mansuetude ou agressividade. Prestaremos contas de nossas ações, e quanto mais recebemos benefícios materiais, maior será a nossa responsabilidade. E tem mais. Cabe ao espírita uma responsabilidade dobrada, porque ele tem conhecimento, ele estuda a doutrina, ele conhece as leis divinas, ele sabe o que Jesus pregou. Quer dizer, se nós estudamos, aprendemos, sabemos de cor e salteado e agimos de forma contrária, estamos totalmente errados. Vamos ser cobrados duplamente, sim, porque nós tínhamos conhecimento, nós sabíamos que estávamos errando e nos permitimos nos deixar envolver pelas nossas inferioridades. Quem é mais culpado? Aquele que sabe o que está fazendo ou aquele que ignora completamente? Finalizando a leitura do item 5 do Evangelho, assim é dito. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, e que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus. O que precisamos fazer para merecer encarnações em mundos melhores? Mundos em que a vida é mais fácil, sem vicissitudes, sem doenças, sem climas hostis. Vigilância, irmãos. Vigilância constante. Mas vigiar o quê? Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, vigiar nossas ações, vigiar nossos sentimentos, vigiar nossas inferioridades. Não é uma tarefa fácil, não. É um exercício diário. E a receita para o sucesso é realmente querer melhorar e entender que para ser feliz, esse é o único caminho, a nossa reforma íntima. Vamos falar mais um pouquinho da violência verbal. Voltando às palavras de Jesus, ele assim falou: pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão,
raça, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. O que significa isso, gente? O que Jesus quis falar usando essa maneira tão, não digo agressiva, que Jesus não era agressivo em hipótese nenhuma, digo tão firme. O que significa isso? Eu entendi assim. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É o que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Os crimes mais hediondos podem começar com uma simples discussão, podem começar com uma ofensa, podem começar com um sarcasmo, podem começar com uma palavra rude, podem começar por um deboche. Por isso que Jesus foi tão enfático em falar que o irmão que disser ao seu irmão raça será réu no conselho, e se disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por quê? Porque ele está acendendo a fagulha da discórdia. Ele está começando o princípio de talvez uma briga que vai levar a situações terríveis. Nós vemos isso hoje, nos dias atuais. Países brigando com países por causa de... Hoje em dia, o moderno é o Twitter, o moderno é um texto malicioso no Instagram, e por aí vai. Estamos assistindo, no presente momento, a incômodos internacionais por conta de palavras mal dirigidas, por conta de deboches, de sarcasmos, de brincadeiras. Isso é seríssimo. Por isso que Jesus sabia o que falava. Jesus sempre sabe o que fala. Ele sabia que quando você fala, mesmo que o seu falar seja só um não, se esse não for agressivo, se esse não for rude, se esse não for com um tom de ódio, revolta, ele vai plantar uma erva daninha no coração de quem escutou. Eu tenho certeza que os piores acontecimentos do mundo começaram ou por uma palavra, ou por um olhar, ou por um sorriso malicioso, enfim, por uma intenção ruim do primeiro que começou. Toda violência é reprovável, desde os atos extremos, como assassinatos, até atitudes de rispidez e cólera para com o próximo. Faço a vocês a seguinte pergunta: a violência acontece só na hora que nos comunicamos verbalmente? Vou citar alguns exemplos. Um olhar atravessado, a falta de atenção a você do interlocutor, um sarcasmo velado, a demonstração de um mau julgamento, são também violências para com o próximo. Vocês concordam? Eu convido vocês a assistir comigo, é muito rapidinho, um vídeo que eu pesquei no YouTube que tem muito a ver com esse assunto. Vamos assisti-lo agora?
Ele é rapidinho. Eu acho que ele tem 2 minutos. Vamos assisti-lo? Ao nos comunicarmos, podemos fazer de 2 formas: aos gritos, ofensas e com críticas, ou de forma clara, assertiva e sem julgamentos. Quando escolhemos a primeira opção, o resultado é quase sempre o mesmo: frustração de ambos os lados. Mas ao escolhermos a segunda opção, estamos praticando a CNV, comunicação não violenta. A CNV propõe uma nova maneira de nos expressarmos e, com isso, deixarmos nossas mensagens mais claras. Afinal, por trás de cada mensagem existem necessidades individuais ou coletivas. Por exemplo, dizer algo como: "Você é meio lento, hein? Não aprende nada." Dessa forma, outra pessoa não vai entender sua mensagem e ainda pode gerar um novo conflito. Mas se mudarmos para: "Sinto que você não presta atenção nas coisas que eu digo e isso me faz pensar no tempo que eu estou dedicando a te ensinar. Soa bem melhor, certo?" Ao tomarmos cuidado com a maneira de nos expressar, aprendemos que grande parte das vezes que ficamos nervosos com alguém, na verdade estamos frustrados com algo em relação a nós mesmos, e isso gera diversos sentimentos negativos. Melhorar a nossa comunicação é essencial para fortalecer laços e ter bons relacionamentos. E aí, como você está se comunicando ultimamente? Então, vocês gostaram do vídeo? Eu achei tão pequenininho e tão rico de informações. É bom para a gente pensar, para a gente refletir. Terminando o nosso estudo de hoje, temos noção de quantos assuntos abordamos? Então eu pergunto a vocês, quais os assuntos abordados nesses pequenos 5 itens desse início de capítulo 9? O primeiro: não matar jamais. O segundo: a afabilidade e a doçura para com o próximo, mesmo que essa atitude ainda seja para nós uma grande dificuldade. O terceiro: o emprego correto da riqueza. E o quarto: a certeza de que a terra será um mundo feliz, livre, repleto de amor e caridade, sem egoísmo, sem exploração humana, no seu tempo e, se tivermos condições, também no nosso tempo. Vamos à nossa prece final. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desejo um domingo de paz, de muito amor. Fiquem com Jesus. Graças a Deus e muito obrigada por mais essa oportunidade. Palavras de Chico Xavier. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Chico Xavier. Aprendamos, amigos, com esse sublime espírito, a palavra gratidão. Gratidão por tudo aquilo que temos, porque temos muito mais do que aquilo que merecemos. Gratidão por essa manhã, gratidão porque não desanimamos, gratidão porque nossa fé está cada vez mais firme. Obrigada, Senhor, pela nossa gratidão.
ilumine as nossas manhãs. E um bom domingo a todos. Graças a Deus. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração. Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Pra saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração.
dessa loucura, calma. O mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de paz. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. O pensamento e a vontade são a ferramenta por excelência com a qual tudo podemos transformar em nós e à nossa volta. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Item 6. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Oi, galerinha do GEAL! Chegou a hora da prece. Vamos rezar juntos? Vamos conversar com Deus. Oi, Pai! Tudo bem? A gente está aqui juntos para ver o GEAL hoje. Muito feliz passar esse domingo de manhã em família e conversar sobre coisas boas. Queria te pedir, Papai do Céu, abençoa a nossa família, a nossa casa espírita, os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos evangelizadores. Ajuda todo mundo a continuar fazendo esse trabalho no bem e ajuda a gente a crescer cheio de saúde e fé.
Obrigada. Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que sempre ouvimos nos nossos estudos, nas nossas reuniões. Sabem por quê? Porque eles nos fazem ter a força necessária para realizarmos muitas coisas nas nossas vidas. O nosso tema é fé e coragem. O que essas duas palavras representam para vocês? Será que nós conseguimos defini-las? Ou até mesmo, será que elas têm a mesma intensidade em todas as pessoas? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé é a confiança que se coloca na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. E a nossa amiga Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, nos fala que a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. O que vocês acham? E sobre a coragem? Qual a importância de tê-la? Seu significado é agir com o coração, o que não tem a ver com a ausência do medo, mas sim com a firmeza de espírito para enfrentarmos determinadas situações. Parece que uma complementa a outra, não é mesmo? Então vamos ao nosso estudo? Qual é o sentido da vida? Muitas vezes, nos fechamos em nosso mundo. E tudo parece morrer. Você tem muito mais poder do que imagina. Continue sua jornada fazendo o que acredita. Por mais duro que a vida possa parecer. Siga a sua missão de vida para o bem com fé. Suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. Quanto mais proporcionamos felicidade, mais felizes nós somos. Esta é a fórmula que dá sentido à vida. Faça o bem, não importa quem. Sirva, contribua, doe. Seja grato. Olá, galerinha! Vamos conversar agora a respeito do vídeo que acabamos de assistir? Vocês notaram que os girassóis estavam em um canteiro seco, sem esperança, mas que em frente a eles tinha um outro canteiro com uma grama bem verdinha e com água em abundância que eles tanto precisavam para sobreviver?
Mas vocês viram que muitos deles estavam sem esperança, cabisbaixos, já desistindo. Mas foi quando um deles olhou e viu que seus amigos estavam partindo e decidiu mudar a sua própria vida, porque ele olhou para frente e viu aquela grama verdinha, aquela água que ele precisava e decidiu juntar toda a fé e toda a coragem que ele tinha dentro dele para mudar a sua situação. E foi assim que ele reuniu toda a coragem e fez força para sair daquela terra seca e foi andando naquele sol escaldante, o chão quente, para atingir o canteiro que ele queria do outro lado. Porém, o sol estava muito forte, tadinho, e ele acabou não conseguindo. Mas a sua fé e a sua coragem eram tão grandes, mas tão grandes, que mesmo na hora em que ele estava sucumbindo, o que ele fez? Ele soltou no ar as suas sementes. E elas voaram até aquele terreno, onde tinha grama verdinha e bastante água. E ali nasceram outros girassóis, iguaizinhos a ele. E com isso, todo o esforço do pequeno girassol não foi em vão, pois ele juntou sua fé e sua coragem para mudar sua vida, mas apesar dele não ter conseguido chegar ao seu objetivo, ele fez um bem maior. Ele espalhou suas sementes, e suas sementes fizeram um bem muito maior, que foi dar outras florzinhas. E assim também acontece com todos nós. Muitas vezes passamos por dificuldades, e essas dificuldades nos deixam desanimados, tristes, para baixo mesmo. Mas são nesses momentos em que nós devemos lembrar de Jesus e como Ele é bom, que Ele é nosso irmão maior e que Ele é como aquela água do canteiro verdinho, sabe? Pois Ele pode matar a nossa sede de conhecimento. Porque é através de Jesus que nós conhecemos o amor, a fé, a esperança, a caridade e muitas outras virtudes. Então, a lição principal dessa historinha é a seguinte: que nós devemos ter fé em Deus, fé em Jesus em primeiro lugar. Depois, fé em nós mesmos e coragem, bastante coragem, para agir como a florzinha, vencendo as nossas dificuldades e caminhando sempre com passos firmes e confiantes para o bem. Vamos agora ficar com a nossa atividade do dia. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Vamos a mais uma atividade da aula de hoje, que tem o tema A Fé e a Coragem. A atividade será fazer tulipas. São flores muito bonitas. Eu fiz várias para mostrar para vocês, uma de cada cor. Mas quem quiser pode fazer de uma cor só. Fiz também um vasinho, olha, tudo com folha reciclada, que eu não queria mais. Tá vendo aqui, ó? Dobrei para ficar bonitinho. Quem quiser cola, tá vendo, ó? Se quiser apara aqui assim, para ficar assim, eu deixo ele retinho mesmo. Bom, como é que eu fiz? Vamos lá. Peguei uma folha, já estava toda escrita. No lado que não estava escrito, eu medi com a caneta para facilitar 8 centímetros cada quadradinho. Pintei todos eles, aqui não, deixei só em branco, né? Recortei cada quadradinho. Essa parte aqui em branco, não joga fora não, tá? Nós vamos usar para fazer os cabinhos. Só que eu vou mostrar para vocês numa folha maior. Ó, folha quadrada que eu tenho, virei assim
essa ponta vai chegar até essa ponta. Certinho. Depois eu vou passar o dedinho, ó. Depois com mais força para formar o vinco. O legal da dobradura é isso. Depois eu pego a folha, junto, olha, ponta com ponta e seguro. Aqui eu aperto para formar um outro bico, um outro vinco. Vendo? Fica uma marquinha do dobrado. Não sei se vocês conseguem ver porque a folha é amarela. Depois eu pego o bico, levanto, tá vendo? Esse bico continua. Ele vai perto, nem muito perto. Passo o dedinho para ficar bem certinho. Pego o outro lado também, faço a mesma coisa, levanto. Vendo, ó, 3 bicos. E aí eu tenho a minha tulipa, que com o restante de uma outra folha, eu fiz o cabo. Vou mostrar para vocês. Melhor. Vendo? E aí, juntei e coloquei aqui no vasinho. A aula de hoje foi sobre a fé e a coragem. Vocês lembram que os girassóis estavam sofrendo com as dificuldades da falta de água, não tinha grama para proteger um pouquinho e aquele sol estava muito forte. Elas até tentaram, mas desistiram. E aí as florzinhas morreram. Mas uma delas, tendo muita fé, coragem, ela tentou. Ela viu ao longe um melhor lugar para ela. Isso é o que acontece conosco. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver a solução favorável. Então, o girassol foi indo, mas não conseguiu. Isso aí é para nos mostrar que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Porque depende do nosso merecimento, depende de vários fatores. E assim, a gente prova para nós mesmos, tendo muita fé e coragem para enfrentar as dificuldades, que são muitas dificuldades de trabalho, de relações familiares, de relações com amigos, no setor de trabalho, na escola, né? Porque cada um tem uma cabeça diferente para pensar. Então, a gente precisa ter muita fé que a solução vai chegar. Talvez não nessa vida, mas em outra. Mas o importante é a gente não desistir de nós mesmos, não desistir de lutar com força, com fé e coragem, assim como vocês tiveram coragem para fazer uma simples dobradura. Ficou, pode ser que não fique perfeito, mas deem o seu melhor. É isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente dê o nosso melhor, certo? Então, crianças, um beijo. Vamos nos preparar para a prece final. Vamos então fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e imaginarmos que estamos no meio da natureza. A força está na natureza e nós fazemos parte dela. Obrigada a Deus, Jesus e os amigos espirituais da Casa de Miguel pelas energias de coragem e confiança para o enfrentamento de todos os nossos problemas ou sofrimentos que possam surgir. Que possamos ter fé e calma, pois temos a certeza
que o Senhor sempre tem um plano melhor que o nosso. Obrigada, Senhor, e que assim seja feita a sua vontade. Graças a Deus. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé